Aleluia. Glória a Deus. Que bom ver você aqui nessa noite, nessa tarde, né? O sol ainda está ali fora ali. Entramos em horário de verão. Glória a Deus. O dia fica mais extenso, né? Eu particularmente eu gosto. Sol a brilhar. A gente tem mais disposição, a gente pode ficar um pouquinho mais de tempo na rua, né? Benção demais. Você que está nos visitando aqui, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los conosco, uma honra. Você que está nos acompanhando pela internet, igualmente. Amém, irmãos? Queria compartilhar com os amados irmãos hoje o tema Jesus, o amor verdadeiro. Amém, irmãos? Jesus, durante esse mês inteiro, nós dedicamos esse mês para falar a respeito de Jesus Cristo, das suas mais variadas apresentações. Nós falamos sobre pão da vida, nós falamos sobre justiça, nós falamos sobre amor, nós falamos sobre tantas coisas. E hoje eu gostaria de dar essa mensagem, dessa ministração de Jesus, o amor verdadeiro. Você pode abrir comigo a palavra de Deus em 1 João, capítulo de número 4, por favor? 1 João, capítulo de número 4. Aleluia. João, capítulo de número 4, verso de número 16, diz assim a palavra de Deus: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amados, às vezes a gente faz algumas confusões aí na nossa mente aí a respeito de Deus, de Jesus. Jesus é Deus, Deus é Jesus. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus que Jesus Cristo, ele é a exata expressão de Deus Pai. Amém? Então, se nós queremos conhecer a Deus, queremos conhecer o seu caráter, nós temos uma forma, que é olhar para Jesus Cristo. Amém? Olhando para Jesus Cristo, nós vamos ver quem Deus é. Por quê? Porque Jesus viveu nessa terra, a gente sabe como ele viveu aqui, a gente sabe o que ele fez aqui, a gente viu, a gente ouviu através dos testemunhos da palavra de Deus aquilo que ele andou fazendo aqui. E a palavra de Deus diz que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos. Então, Jesus Cristo, ele é a exata expressão de Deus Pai. Então, se Deus é amor, Jesus Cristo, ele é essa expressão de amor aqui na terra. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala Jesus, o amor verdadeiro, querido, porque ele é a expressão nessa terra do maior amor que já houve em toda a história da humanidade. Um Deus todo-poderoso que deu o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Irmão, você tem ideia do que é isso? Talvez eu e você pudéssemos pensar, talvez, numa possibilidade de dar a vida por um filho nosso. Agora, por um amigo nosso, nós não daríamos, com certeza não daríamos a nossa vida. Agora, para um inimigo, aí tu esquece mesmo, com toda certeza nenhum de nós daríamos. Mas Deus, no seu infinito amor, ele amou a cada um de nós quando nós éramos inimigos de Deus. Quando nós não o desejávamos, quando nós não o queríamos, ele nos amou. Pastor, mas eu não, eu sempre gostei de Deus, eu sempre, sabe, eu
Eu curti Deus aí, eu até fazia umas publicações no Instagram a respeito dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gostar de Jesus, gostar de Deus, não vai te levar para o céu. Eu sinto muito te dizer isso. Porque só gostar, querido, não é o suficiente. A palavra de Deus nos ensina, e nós temos que ser bíblicos naquilo que ela nos ensina. Então você abre a sua Bíblia aí comigo lá em Romanos, para que você não fale assim, esse pastor agora endoidou agora. Ele perdeu o juízo. Não perdi o juízo não. Estou falando que a Bíblia diz. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. E aí você vai entender que não basta gostar, não basta curtir, não basta dar um like lá, não basta. Você precisa entender isso na sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim, se é uma condicional, irmãos, se é uma condição. Se você não fizer o que está sendo dito, nada disso vai acontecer com você. Ou tudo isso pode acontecer com você. E aqui no caso é, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o princípio, querido, não é gostar. Não é gostar de Deus. Gostar é ter bom. Mas o princípio é você crer com o coração e confessar com a sua boca. Tem que ser dito, tem que ser verbalizado e confessar aquilo que você crê. E deixa eu te dizer uma coisa, crer não é simplesmente um assentimento mental, não é coisa que você acredita na sua mente. Crer significa eu sou um seguidor dele, eu faço aquilo que ele me manda fazer. Ele disse, eu acredito e eu sigo aquilo que ele fala. Então, para eu um dia chegar no céu, eu preciso acreditar nessas coisas que eu estou a viver. Eu não posso viver mais como eu vivia antes, eu tenho uma nova vida. E a minha nova vida está em Cristo Jesus, e porque eu estou em Cristo Jesus, eu pratico aquilo que a Bíblia diz. É assim que tem que ser, irmãos. Não basta só gostar, tem que ser um praticante da palavra de Deus, como diz Tiago, a carta de Tiago. Não sejais somente ouvintes, mas praticante de toda. Não é de uma parte da Bíblia, é de toda a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Agora abre comigo lá em João capítulo 3, verso 16. Aleluia, Deus é bom. Evangelho de João, capítulo de número 3. Você achou? João, capítulo de número 3, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho, no unigênito Filho de Deus. Amém? Para por aqui um pouquinho.
Se nós parássemos por aqui, querido, já daria uma ministração de 2 horas. Mas eu quero só dar uma pequena pincelada nisso aqui para que você entenda. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, você não julga ninguém, e Deus não julga ninguém. O que é? Jesus não veio para julgar, ou seja, ele não veio aqui para trazer condenação. Ele veio para salvar. Mas quem não aceitar, esse já está condenado, querido. Essa é a realidade. Então, todo aquele que nele crê, não está em condenação. Não será julgado. Por quê? Porque Deus fez de Jesus a nossa justiça na cruz do Calvário. Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos dele. Ele morreu por nós naquela cruz, quando aquela cruz era minha e sua. E ele decidiu morrer por nós, foi intenção dele, foi desejo dele, ele quis passar por isso. Para quê? Para que eu e você não precisássemos passar por isso. Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna com ele. Para que a condenação que era contra nós deixasse de existir. Esse é o ponto, irmãos. O que ele está dizendo aqui no Evangelho de João é isso. Olha, eu estou morrendo por você, para que você não seja condenado. Para que você não seja julgado, porque eu sou sua justiça. Amém, irmãos? Esse é o amor que te alcançou. Esse é o amor que me alcançou, o amor do tipo do amor de Deus. Mas se nós parássemos por aqui, talvez você ficasse pensando assim, puxa vida, então eu não vou ser julgado, está tudo bem, está tudo certo, mas olha o que continua dizendo no versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Foi uma escolha do homem amar mais as trevas do que a luz. Foi uma escolha do homem, não foi de Deus. Olha, eu fico imaginando assim, Deus lá no céu vira e fala assim, olha, Wallace, você vai amar as trevas. Enquanto o André vai amar a luz. Faz algum sentido isso para você? Não, Deus não age assim, irmãos. Deus não age dessa forma. Ele não estabelece que você vai fazer uma coisa ruim e o outro vai fazer uma coisa boa. Não, Deus não age assim. Ele dá a oportunidade a todos de escolher, de ter uma escolha, o direito à escolha. E qual escolha? Escolham a luz, escolham a vida. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida e vivam. Oh, aleluia. É assim, meu irmão. É assim que as coisas funcionam. E aí ele continua dizendo... O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Irmãos, quem está em trevas não quer chegar perto de luz mesmo não. Por quê? Se nós apagarmos ali as luzes ali agora, irmãos, isso tudo aqui viraria uma escuridão e dificilmente nós iríamos identificar uns aos outros. Vocês estão comigo? Mas se nós acendêssemos novamente o interruptor ali, se nós acendêssemos novamente as luzes, nós iríamos ver como realmente as coisas são, sim ou não? Então, quando nós nos achegamos perto da luz, nós começamos a ver
Que bagunça que está na nossa vida. Por isso que alguns não aguentam ser expostos à luz. Por quê? Porque as suas obras são más. E por terem as obras más, não querem luz. Quem pratica, versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade quer luz, querido. Porque quem fala a verdade não tem vergonha. Quem fala a verdade não tem medo de se expor. Olha para mim, pode olhar para a minha vida. É assim que as pessoas que falam a verdade fazem, sim ou não? Agora, se as pessoas que fazem as coisas erradas, ela pega e fica envergonhada de dizer, ei, não olha para mim não. Não olha para mim, não, porque sabe como é que é, sexta-feira à noite, eu não fui muito certo. As pessoas têm vergonha de se expor, têm medo de se expor. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, por que eu preciso me expor? Deixa eu te falar por que eu preciso me expor, por que você precisa se expor. Nós precisamos nos expor, querido, porque na hora que nós nos expusermos, o mundo verá Jesus Cristo na nossa vida. É isso, irmãos. Eles precisam do amor do tipo de Deus, assim como nós precisávamos, irmãos. Nós não somos melhores do que nenhum deles, não. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão andando por aí, não. Não somos. O que nos diferencia é que um dia nós cremos na palavra e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E isso nos diferencia. O que eles precisam é conhecer esse Jesus que nós conhecemos um dia. E aí eles vão ter a opção deles de escolher andar com Jesus ou não. É uma livre escolha de cada pessoa. Eu tenho um irmão que ele falava assim, eu tenho dois irmãos, um que é espetacular, ele é muito crente, o cara, sabe, muito de Jesus, e ele chama Oscar. E eu tenho um irmão que ele sempre foi assim, meio, nem lá nem cá, aí ele brincava e falava assim, ó, o dia que eu morrer eu vou ficar ali assim na região celeste aqui, o dia que o Oscar morrer, na hora que ele passar, eu agarro no pé dele e vou para o céu junto com o Oscar. Irmão, deixa eu dizer, não vai ter jeito. A salvação é individual. Cada um de nós terá que dar conta de si mesmo a Deus. Não dá para pegar carona na salvação do outro, não dá para pegar carona na fé do outro, não dá, você precisa ter a sua própria experiência de salvação, você precisa ter a sua própria experiência de fé. Amém, irmãos? Aleluia! Abre comigo em Romanos capítulo 5, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vocês estão comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, Romanos 5, 1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porque o amor de Deus, leia aí, meu irmão, porque o amor de Deus está
derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Irmão, significa que o mesmo amor que amou a cada um de nós, enviando a Jesus Cristo para morrer no nosso lugar naquela cruz, ele foi derramado em nós, para que nós possamos amar da mesma forma. Amém, irmãos? Quem ama não aponta, quem ama não acusa, quem ama não julga, quem ama, querido, oferece a opção. Dá a oportunidade. Ei, vem comigo. Vem comigo. Aleluia. Vem comigo. Quem ama, querido, não quer se envolver nos lixos que o outro está envolvido. Mas, em compensação, ele também não quer que essa pessoa fique lá para sempre. E procura tirá-lo de lá, sim ou não? Amém, irmãos? Quem ama, se doa. E o que esse mundo precisa hoje é de amor, precisa conhecer o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O mundo, a Lise falou sobre isso aqui de manhã, o mundo precisa conhecer a Jesus, o mundo precisa conhecer o amor. O mundo está em guerra, querido. Ah, pastor, mas sempre houve guerras. É verdade isso. Sempre houve guerras. E por que sempre houve guerras? Por causa da falta de amor de Deus. Porque as pessoas são intolerantes umas com as outras. Porque as pessoas não têm paciência umas com as outras. Nações contra nações, porque uma nação não tem paciência uma com a outra. Não tolera uma contra a outra, uma com relação à outra. Por isso há guerras. Mas nós não estamos aqui para promover guerras. Nós estamos aqui para promover paz. Nós estamos aqui para promover justiça. Nós estamos aqui para revelar o amor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Uma vez livres do pecado, querido, nós não devemos mais voltar às práticas do pecado. Não faz mais parte da sua vida, irmão. Não faz mais parte da sua velha conduta. Aquilo que você fazia mais, não faz mais. É simples assim. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, eu tinha mais ou menos uns 17 anos para 18. E aí, eu trabalhava com uma pessoa... E essa pessoa virou para mim e falou assim, então agora você é crente. Aí eu falei assim, sou. Então você não pode beber, não pode fumar e não mente. Eu falei assim, é desse jeito aí. Primeira sexta-feira, depois que eu tinha aceitado Jesus, esse cara pega e me chama para ir para a festa. Eu olhei para ele e falei assim, não é possível. Ele falou assim, uai, mas qual que é o problema? Vão lá na festa comigo. E aquela conversa dele, ele passou um mel na minha boca, e eu falei assim, uai, o que tem? E eu resolvi ir com ele. Nós fomos para a festa. Lá na festa, um dado momento naquela festa ali, eu parei, me encontrei isolado num canto. E naquele canto que eu estava isolado, eu fiquei pensando assim, o que eu estou a fazer aqui? Esse não é o meu lugar. Eu não faço parte disso aqui mais. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus, eu fiz dele o Senhor da minha vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou amando mais essas coisas do que o meu Senhor. E eu fui embora daquele lugar. No dia seguinte, o meu irmão, um dos meus irmãos, me procurou e virou e falou assim, onde você estava ontem? E eu não queria contar para ele onde é que eu estava, porque, afinal de contas, eu não podia
me expor. E eu peguei e arrumei uma mentira para ele. Irmãos, ele virou para mim e falou assim, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está falando a verdade comigo. Eu sei. Mas presta atenção naquilo que você fez. E ele foi embora, e eu fui embora, e eu fiquei pensando assim, eu errei indo naquele lugar. Agora eu estou a mentir. Qual será o próximo passo? Um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Irmãos, naquele dia eu decidi, falei assim, não posso continuar nessa vida. Uma vida dupla. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Não dá. Romanos capítulo 6. Abre comigo, por favor. Aleluia. Romanos 6. Diz assim, no versículo 1 de Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? E Paulo é categórico. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, ou seja, morremos junto com ele. Que morte que nós morremos? A morte física, irmãos? Claro que não. Jesus morreu foi há 2000 anos atrás, nós estamos aqui hoje, em 2022, vivos. Que morte então? A morte espiritual, irmãos. O que é a morte espiritual? É a separação eterna de Deus. O que ele está falando aqui? Que se nós morremos com Cristo, ou seja, aquela natureza velha nossa morreu, agora tudo se faz novo, querido. Então você tem uma nova vida em Cristo Jesus, da qual eu e você não podemos mais nos desassociar. Aleluia! E diz assim, versículo 3, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4, fomos, pois, sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Oh, aleluia! Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a minha e a sua condição, irmãos. Vivemos para Deus uma nova condição, uma nova vida. Aleluia! Não segundo a vida passada, mas a vida que Ele conquistou para que nós vivêssemos na cruz, querido. Ele não conquistou para nós na cruz uma vida mais ou menos, não, irmãos. Jesus, ao morrer naquela cruz, Ele conquistou uma vida abundante. Aleluia! Aleluia! Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
E os que são de Cristo, presta atenção nisso, irmãos, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir para cá. Deixa eu dizer para você uma coisa, irmãos. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É muito mais do que uma religião. É Cristo no meu e no seu coração, irmão. A vida que Cristo oferece é algo muito melhor, mas só que nós temos barganhado uma vida qualquer, como se fosse alguma coisa de menor valor. Ser cristão é algo, uma religião aí para quem não tem o que fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ser cristão não é uma religião para quem não tem o que fazer. Ser cristão é algo que é muito superior a uma religião. Ser cristão é seguidor de Cristo. E ser seguidor de Cristo, querido, é desfrutar de uma vida, querido, muito melhor do que a que nós imaginávamos. Se você imaginar um iceberg. Um iceberg. Se você imaginar um iceberg, querido, o que ele aparece por cima do mar é infinitamente menor do que aquilo que ele tem por debaixo do mar. A nossa vida aqui nessa terra é uma vida infinitamente menor do que aquela que nós viveremos eternamente com o Senhor. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez, alguém disse certa vez, talvez nós dois estejamos aí falando aqui do amor de Deus, falando de Jesus, falando de vida eterna, mas você já morreu para poder voltar, para poder contar? Como é que foi lá? Você não morreu, eu não morri. Mas digamos por um momento, que eu e você morremos e essa história toda nossa aqui foi uma história que não tinha sentido, simplesmente morreu e acabou. Chegamos lá do outro lado da vida e descobrimos que não tem nada lá. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada. Nós dois, nós e a pessoa do mundo, nós e a pessoa do mundo, o que nós ganhamos? Bom, eu pelo menos aqui na Terra, eu tive uma qualidade de vida boa, desfrutei de bons momentos, passei por poucos problemas, venci todos, pronto, vivi uma vida boa. Porém, se nós chegarmos lá e eu tiver certo, se aquilo que a Bíblia diz está certo, e se ela diz aquilo que nós pregamos está certo, nós vamos chegar lá e vai haver céu e vai haver inferno, vai haver Deus e vai haver diabo. E se nós estamos certos, nós vamos estar recebendo das mãos dele uma coroa da vida. Se o Zezinho ali estiver errado, ele vai estar sentando à destra do capeta para viver uma vida eterna longe de Deus no inferno. Irmãos, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, mas também com muita responsabilidade para comigo e com você, porque nós temos uma obrigação, queridos, que é a de pregar o Evangelho. A palavra de Deus nos ensina a ir de pregar o Evangelho para toda criatura. É importante que as pessoas saibam, irmãos, eu não vou conseguir ensinar para aquelas pessoas que estão no seu raio de influência
Mas você pode alcançar essas pessoas. Você pode falar do amor de Deus para essas pessoas. Para que elas tenham pelo menos a opção, querido, de escolher Jesus Cristo. O que não pode é elas morrerem sem ter tido a oportunidade de escolher. Responsabilidade nossa. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração. O amor de Deus foi derramado sobre nós, para que nós pudéssemos andar aqui fazendo as mesmas obras que Ele fazia e outras maiores, para que nós pudéssemos fazer aqui aquilo que Jesus fazia, para que nós andássemos aqui em amor, como Ele andou, irmãos. Oh, aleluia. Amém, irmãos? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece em Deus, e Deus nele, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Você pode ficar em pé?